para vocês ontem, né? Eu não botei vídeo, não botei conteúdo, eu só coloquei uma atividade, só uma pergunta, que é para vocês definirem, de acordo com o conhecimento de vocês, o que é primeiros socorros, certo? Algumas pessoas já fizeram, quem não fez, faça, porque todas as atividades são importantes. A partir de agora, nós vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo, aliás, como estava fazendo não, como eu expliquei na aula passada, como iríamos fazer. Eu vou explicar o assunto, estou gravando, e na próxima segunda-feira eu coloco o conteúdo desse assunto, o vídeo para quem quiser assistir novamente e uma nova atividade baseada no que a gente vai ver hoje. Então, toda semana vai acontecer dessa forma, certo? Qualquer dúvida ou qualquer alguma pontuação que vocês querem fazer ou contar algum caso, pode interromper sem problema nenhum, certo? Que aí eu vou explicando, ok? Então vamos lá. Na aula passada a gente começou a falar de primeiros socorros e como eu disse para vocês, primeiros socorros, essa disciplina, ela não é suficiente para você trabalhar em um resgate, por exemplo, né? SAMU, Corpo de Bombeiros, urgências hospitalares, não é. Essa disciplina, na verdade, deveria ser um curso que todo mundo deveria ter. Não é quem está na área da saúde. É qualquer pessoa, inclusive em países desenvolvidos, esse curso é dado a crianças em jardim. Porque vocês vão ver que tem situações corriqueiras que acontecem diariamente na nossa casa, com a gente, com alguém conhecido, algum familiar, e que muitas vezes a gente age de forma errada. E nós vamos aprender aqui que a principal causa de morte fora do ambiente hospitalar é a falta de socorro. Ou seja, pessoas não saber o que fazer. E a segunda causa é você fazer errado. Então, tanto é importante você saber prestar socorro, como você saber o que não pode ser feito, para não atrapalhar ainda mais a situação, certo? Então, o que a gente vai ver aqui, inclusive, eu já tive a oportunidade de salvar meu próprio filho com primeiros socorros. Então, nós vamos ver aqui basicamente isso, certo? Então, primeiros socorros é como você agir em situações de emergência, né? Até eu expliquei aqui o quadro, essa imagem a gente já tinha visto, que aqui descreve nitidamente o que a gente vê atualmente, inclusive atualmente a gente vê a coisa pior, né? Porque quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, que precisa de primeiros socorros, e não só de primeiros socorros, mas de um resgate especial, aglomera um monte de gente em cima para dar pitaco, tirar foto, filmar, né? E ninguém fazer nada. Então é muito complicada essa situação e a pessoa que presta socorro, nós vamos aprender que não é só com a vítima que você presta socorro, só se você estiver mexendo com a vítima. Não. Você afastar os curiosos, você impedir que filme, você evitar conversas desnecessárias, você chamar o socorro, tudo isso já é prestar primeiros socorros, sem nem você triscar na vítima. Aliás, se você não souber o que fazer, é melhor tu nem triscar na vítima, para não piorar a situação dela, certo? Eu espero que ao final dessa disciplina vocês consigam absorver o mínimo possível para vocês utilizar essas informações para a vida de vocês. Então, primeiros socorros é a forma correta de prestar assistência a feridos e a acidentados antes de um atendimento especializado. Olha só o que eu disse. Professora, quer dizer que depois dessa disciplina nós vamos estar tudo os bichão lá. Eita, agora eu vou trabalhar no SAMU. De jeito nenhum, certo? Os primeiros socorros, ele deve ser direcionado àquela pessoa até o atendimento especializado.
que é o atendimento do resgate, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, certo? Que essas pessoas são pessoas treinadas para fazer um atendimento mais avançado, certo? Então, por que que a gente tem que fazer primeiro socorro? Por que que a gente tem que saber de primeiros socorros? Porque em muitas situações, gente, não dá para você esperar nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Mesmo que o resgate chegue rápido, né? Porque o SAMU, por mais que a gente sabe que tem alguns entraves, e vocês vão entender que depois eu vou falar especificamente sobre o SAMU, como é que ele funciona, como é que, a partir do momento que você liga para o SAMU, gente, olha, vamos lá, não é a SAMU, viu? Não é o artigo A, é o SAMU, porque é o serviço, é no masculino, viu? Me dá aflição quando eu vejo gente chamar, chama aí o ASAMU, que é a SAMU, minha gente? É o SAMU, que o SAMU é o serviço, viu? O serviço de atendimento médico de saúde. Então, quando a gente chama o SAMU, você já está prestando socorro. Mas só que muitas situações não dá para chegar. É questão de 1, 2 minutos. Ó, só para vocês terem noção. Uma pessoa com parada cardíaca, se ela não for atendida de imediato, não dá tempo de SAMU chegar, não. Mesmo que ele venha em questão de 3 minutos, ele chegue, não dá tempo. Então, são situações, e nós vamos ver isso. Como é que você identifica uma pessoa que está tendo infarto? Como é que vocês identificam uma pessoa que está tendo um AVC? Uma crise hipertensiva? Olha o tanto de gente, com certeza vocês conhecem alguém que tem hipertensão, que a qualquer momento pode ter uma crise hipertensiva. E como é que vocês vão identificar? Nós vamos aprender, certo? É o auxílio imediato e provisório. Não esqueça, gente, provisório. Ou seja, o atendimento que você vai dar é um quebra-galho. É só para não piorar a situação. Eu costumo dizer que primeiros socorros, o atendimento primeiros socorros é só para manter a pessoa viva até a chegada do resgate. Até mesmo porque a pessoa que presta primeiros socorros, ela não está com os equipamentos, ela não está com os materiais necessários, nem com as medicações necessárias para prestar esse atendimento. Então, a gente faz o basicão. Inclusive, vocês, como futuros técnicos em farmácia, que é da área da saúde, eu como enfermeira, mesmo sendo da área da saúde, se eu não tiver trabalhando no resgate, eu só como cidadã, que eu sou enfermeira, mas eu sou cidadã, passei no meio da rua, aconteceu um acidente, eu vou prestar primeiros socorros. Mesmo eu sendo da área da saúde, mesmo eu sabendo dos atendimentos mais complexos, mais especializados, mas eu não tenho os aparelhos, eu não tenho os equipamentos. Então não tem como eu fazer um atendimento mais avançado. Eu vou ter que fazer o primeiro socorros, certo? Tá dando para entender, gente, até aí? Alguma dúvida? Pronto. Como eu disse para vocês, existem 2 tipos de pessoas que prestam atendimento de emergência: o prestador de socorro e o socorrista. O que é o prestador de socorro? Vão ser vocês depois que terminar essa disciplina. Todos vocês, quando terminar essa disciplina lá em dezembro, se Deus quiser, e vai dar tudo certo, amém, vocês vão tudo ser prestador de socorro. O que é uma pessoa prestadora de socorro? É uma pessoa leiga. O que é uma pessoa leiga? É uma pessoa que tem os conhecimentos básicos, mas que tenha o mínimo de conhecimento capaz de prestar atendimento à vítima até a chegada do socorro especializado. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um curso de primeiros socorros, que durante a sua vida tem uma disciplina como essa que vocês estão vendo, de primeiros socorros, vocês vão estar aptos a prestar socorro.
Vocês vão ser um prestador de socorro. Por quê? Porque vocês não têm o conhecimento aprofundado. Vocês vão ter o conhecimento básico para manter aquela vítima viva até a chegada do socorro especializado. E o que é o socorrista? Agora sim, o socorrista é a pessoa que tem um título de socorrista. Inclusive, algumas instituições, dependendo do curso que você faz, você ganha até a carteirinha de socorrista. É uma pessoa necessariamente da área da saúde que trabalha em instituições de resgate. É corpo de bombeiro, é Cruz Vermelha, brigadas de incêndio, é os profissionais do SAMU, do resgate. Esses profissionais, professora, eu sou técnico em farmácia. Vamos supor, por exemplo, eu, Michele, eu não sou socorrista. Aliás, sou, desculpa, tô ficando louca. Eu sou socorrista porque eu já fiz minha especialização em urgência e emergência. Então, eu sou socorrista. Mas um enfermeiro que se forma e não faz especialização, não faz um curso de APH. Professor, o que é um APH? Que eu só vejo o povo falando. O curso de APH, existe 2 tipos de curso APH. É um A, um P e um H, viu? Que curso é esse? Ele tem o básico e tem o avançado. Todas as pessoas que trabalham em resgate, corpo de bombeiros, SAMU, todos esses que trabalham em resgate. Pode ser médico, pode ser enfermeiro, técnico de enfermagem, não importa. Para eles trabalharem no resgate, inclusive eu, como enfermeira, mesmo sendo especialista em urgência e emergência, mesmo eu tendo uma especialização, se eu for trabalhar em qualquer tipo de resgate, eu vou ter que fazer o APH. O que é esse APH? É um curso de atendimento pré-hospitalar. Aí tem um básico e tem um avançado. Curso de primeiros socorros não é a mesma coisa de APH básico e APH avançado. Quem faz esses cursos é quem trabalha em resgate. Professora, inclusive, tem uns alunos meus da área de enfermagem, né? Que eu dou mais aulas na aula de enfermagem. Fico, professora, e se eu fizer um curso de primeiros socorros, que inclusive está aberto lá no Senac, que eu trabalho lá também como professora. E se eu fizer esse curso de primeiros socorros, eu posso trabalhar no SAMU? Não, não pode. Por que não? Porque o curso de primeiros socorros é esse que vocês estão vendo, essa disciplina bem aqui que vocês estão vendo. Para você trabalhar no SAMU, por exemplo, você tem que passar num concurso. Ou algum político colocar tu lá dentro. Né? Que aqui em Picos a maioria são colocados. Mas quando você chega lá no SAMU, obrigatoriamente, você tem que fazer um curso de APH. O básico, depois faz o avançado. Porque você não vai conseguir ter o conhecimento necessário para prestar esses atendimentos de resgate. Só com o que você viu na faculdade ou só o que você viu no curso técnico, certo? Então, lembrando, socorrista é aquele que tem uma titulação especial, né? Para poder trabalhar no resgate. Prestador de socorro é aqueles que têm um conhecimento básico, que com essa disciplina vocês vão estar aptos a ser um prestador de socorro. Então, mais uma, eu tô voltando, né? Pronto. Professora, além de primeiros socorros, existe 2 palavras que o povo fala muito: urgência e emergência. Urgência e emergência são as mesmas coisas ou são coisas diferentes? Se são coisas diferentes, o que é que quer dizer cada uma? Qual é a mais grave? Qual é a que eu tenho que atender de primeiro? Alguém sabe me dizer? Vou logo nas perguntas e vocês me respondem. Urgência e emergência é a mesma coisa? Quem concorda que é a mesma coisa? Não, é não. É não. É não, professor. Não, é diferente. Eu acho que é diferente. Será qual é a diferença que tem deles dois? É urgência até. Emergência até 24 horas, né?
É? Urgência na hora. Isso aí, acho que é isso. Normalmente o povo diz assim, Hum. que um deles, eu não vou dizer agora não, depois é que eu vou explicar e vou dar o bizu para vocês nunca mais esquecer. Vocês escutem que aqui é um bizu para nunca mais esquecer. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Eu aprendo associando números. Eu conto, por exemplo, tem uma pergunta lá, aí eu conto quantas, 5 respostas. Eu tenho que ter 5 eu assimilo números, imagens, né? E eu vou dar o bizu que fez eu aprender isso aqui, nunca mais trocar, e vocês também nunca mais vão errar. O que o povo fala é que um deles tem que ser atendido agora. E o outro pode esperar um pouquinho. Vocês já viram falando mais ou menos desse jeito? Vocês já viram o povo Já, falando? professora. Né? Já. É como se um pudesse. Um tem que ser agora, 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 eu não posso esperar mais nem um minuto. E a outra pode esperar mais um pouquinho. Tá certo. Esse é um dos conceitos utilizados. Mas qual que você precisa atender agora mesmo? Qual que vocês acham que o que tem que ser atendido primeiro? É uma urgência ou uma emergência? Urgência. É urgência? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Se ninguém discordar é porque todo mundo concordou. Todo mundo concordou. Professora, que é emergência. Ó, foi Laís que disse, acho que teve Laís aí que discordou aí. Só Laís acertou. Todo mundo acha que é urgência, que é o que tem que ser feito agora. Não é, gente. Emergência. Vou aqui. Esses são os conceitos dos dois. Emergência é o que tem que ser agora. É o atendimento imediato. 1 segundo não pode ser esperado. Aqui está o conceito de emergência. São os casos em que existe ameaça iminente à vida, ou seja, são situações que, se não for atendida agora, a pessoa vai morrer. Ela está com risco de vida. Ou está com um sofrimento muito intenso, ou tem um risco de lesão permanente. Havendo necessidade de tratamento imediato, certo? Falou em atendimento imediato, falou em ameaça iminente à vida, é uma emergência. Por exemplo, parada cardiorrespiratória, infarto, um AVC, uma hemorragia grave. Por quê? Uma pessoa que está, por exemplo, com hemorragia grave, ela está botando sangue. Em 3 minutos, se não for atendida, no máximo, estourando, ela morre. Perde toda a gota de sangue e morre. Entra em choque e morre. Uma pessoa com parada cardiorrespiratória significa dizer que o coração dela parou e o pulmão parou. E aí, se para o coração e para o pulmão, quem lembra lá de minhas aulas de anatomia, para você estar, teu corpo funcionando, você precisa receber sangue em todas as partes do seu corpo. Quem é que leva esse sangue? O coração. Fica bombeando esse sangue para todas as regiões do teu corpo. E o que é que tem dentro desse sangue? Oxigênio, que vem lá do sistema respiratório. Qualquer região do seu corpo que ficar sem receber oxigênio e sangue, morre. E se você está com parada cardiorrespiratória, significa dizer que teu coração parou e seu sistema respiratório também parou. Então você fica, morre. Não tem o que fazer não. Por isso que é uma emergência. E urgência, professora, é que eu posso esperar? Na verdade, todas são importantes. Todas têm que ser atendidas o mais rápido possível. Mas no caso, se eu tiver 2 vítimas, eu vou analisar qual é emergência e qual é urgência. Professor, e se as 2 for emergência?
Se as duas for emergência, a gente vai ter que fazer uma seleção de que é o mais grave ainda. Quem é o mais grave dos graves. Você entendeu? Urgência não quer dizer que eu posso esperar, não. Urgência significa dizer que, se eu tiver um caso de emergência, eu vou ter que atender ele primeiro. E urgência fica para depois. Mas o atendimento tem que ser muito rápido. Certo? Assistência. Ai, meu Deus do Senhor. Assistência rápida. Então, são os casos que exigem assistência rápida ao menor tempo possível. Para quê? Para evitar complicações e sofrimento. Se você não atender uma urgência rapidamente, ela pode evoluir para uma emergência. Certo? É no caso de dor abdominal, uma dor no estômago muito grande, que inicialmente a gente pensa que é só, mas pode ser uma crise de vesícula, pode ser uma hemorragia interna que evolui para uma emergência, certo? Cólicas renais, que tem que ser atendido rápido, porque senão evolui para uma emergência. Professora, como é que eu vou lembrar qual é o que vem primeiro? Vou dar a dica agora, como eu aprendi lá há muito tempo atrás, mas serve até hoje. Eu nunca esqueci. Vocês sabem quais são as vogais? Quais são as vogais? A, E, I, O. A, E, I, O, U. O nome emergência começa com o quê? Com a letra E. Um E. A urgência começa com U. Nas vogais, qual é o que vem primeiro? Letra E ou letra U? E de emergência. Então, de acordo com as vogais, o E vem primeiro do que o U. Então, o E de emergência tem que ser atendido primeiro, porque tem risco de morte. E urgência, que começa com U e vem depois do E, é um atendimento que também tem que ser rápido para não evoluir para uma emergência. Então, o atendimento que deve ser agora é o E de emergência, porque o E vem primeiro do que o U. E urgência vem depois da emergência, porque o U vem depois do E. Entenderam, gente? Eu tô ficando doida mesmo nas minhas teorias. Ao menos. Deu pra entender, deu pra entender. Ó, como é que as pessoas... Oi, pode falar. Explicou muito, professora, deu pra entender. Ó, é porque as pessoas muitas vezes confundem, realmente. O que é que vem primeiro, o que é que vem depois. É só você olhar para a primeira letra. Qual é a primeira letra que vem antes, né? O E. Então, é o E de emergência. A emergência tem que ser atendido primeiro, porque tem um risco de morte. E urgência, se eu não tiver casos nenhum de emergência, eu vou atender a urgência depois, né? Existe um protocolo, esse aqui é o básico, é o conceito básico de emergência e urgência. Mas existe um protocolo chamado de protocolo de Manchester. Vocês já ouviram falar desse protocolo? Protocolo de Manchester. Não, professora. Pois nós vamos aprender lá agora. Porque nas situações não existe só urgência e emergência. Certo? Até mesmo porque a maioria confunde, porque sempre quando a gente vai falar urgência e emergência, a gente sempre começa com urgência, né? A gente não chama emergência e urgência, é urgência e emergência. Aí dá a impressão que urgência vem primeiro, né? Porque na frase vem primeiro. Mas não é. Emergência, o atendimento tem que ser prioritário, imediato, agora. E urgência tem que ser rápido, mas dá para esperar um pouquinho, certo? Só que as coisas não acontecem só desse jeito. Às vezes você tem um acidente com múltiplas vítimas, certo? Tem 10 vítimas. E aí, meu Deus? Um acidente de ônibus, de uma Topic, e tem 10 vítimas precisando de atendimento. E aí, professor? Como é que eu só classifico em urgência e emergência? Não. Aí eu vou fazer uma triagem. Vocês já ouviram falar de triagem? Já ouviram falar da triagem? O que é uma triagem? Pois é, eu vou explicar o que é. Eu vou explicar o que é uma triagem. Em qualquer hospital que você for de urgência, que for de atendimento de urgência, chega lá, antes de passar no médico, você tem que passar pela triagem.
Aqui no regional mesmo. Se você for procurar um atendimento, você tem que passar primeiro pela triagem, certo? O que é essa triagem? Normalmente no hospital é feito pelo técnico e pelo enfermeiro. Essa triagem é feita uma série de perguntas, é feita uma avaliação para saber a gravidade do caso. A partir da gravidade do caso é que você vai fazer os encaminhamentos. Quando você chega num hospital de urgência, que normalmente, por exemplo, você vai consultar, normalmente a ordem das consultas é por ordem de chegada, né? Quem chega primeiro é atendido primeiro. É basicamente assim nas consultas, né? Só que em casos de urgência e emergência não é assim. Não é por ordem de chegada. É por ordem de gravidade. Quem está mais grave é atendido primeiro. E para você saber quem é que está mais grave e quem não está mais grave, você precisa fazer essa triagem. O que é triagem? É descobrir. É procurar para saber quem é. É você fazer uma triagem, você faz uma separação de quem é mais grave, de quem é muito, muito grave, quem é menos grave, quem não está grave. Tipo uma seleção, né, professora? E isso é uma seleção inicial, porque, professor, a gente não pode errar não, às vezes essa triagem pode. Às vezes, gente, passou um pouquinho, mas eu posso continuar a aula? Pode. Eu vou só... Oi. O professor da gente, ele tinha passado mensagem 9h42, que era mais ou menos o horário que terminava a aula dele, dizendo que era pra gente entrar na aula agora. Porém, ele tinha aula de 7h30 até 9h40. Mas aí ele nunca tinha deixado o link, então pode continuar. Pois é, gente, eu vi o problema de vocês, por isso que eu olhei, aí eu fui ver o horário e eu vi que ele é professor desde 7 horas da manhã até 9h30. Eu achei muito injusto vocês ficarem esperando. Isso tá até gravado, não sei nem se ele rachar ruim ou bom, mas eu não tô mentindo. Porque é muito injusto ficar vocês sem aula, porque, né? Então, fica, os alunos não têm interesse. Mas aí, como é que a gente mantém o interesse se também a gente não cumpre a parte da gente? Então, inclusive eu coloquei isso no grupo lá do colégio, que tem os professores, né, que reclamando que tem aluno que entra atrasado, não sei o que mais lá das quantas. Mas o problema também, muitos professores não estão cumprindo. Aí fica complicado, né? O bom seria que todo mundo fizesse a sua parte. A gente já está na segunda semana, já dava para poder já se programar. Mas vamos lá, né? Eu vou terminar esse protocolo de Manchester, certo? Nem que a gente ultrapasse um pouquinho o horário. Vamos lá. Então, gente... Triagem. O dia que eu fui no regional, eu tava com muita dor no estômago. E aí eles primeiro aferiram minha pressão e tudo mais. E fizeram realmente uma série de perguntas. Isso. Entendeu? O que eu tava sentindo, se era muito forte, há quanto tempo eu tava sentindo. No começo eu fiquei assim, sem entender, mas agora eu entendi realmente o que é isso. Você leva até tu pra uma salinha na frente, né? Assim, do lado da recepção. Aí depois, isso mesmo. Depois preenche uma ficha. Inclusive, eles colocam até uma cor na ficha. Se é vermelho, se é laranja, se é amarelo, verde ou azul. Eles disseram que como o médico estava atendendo uma emergência, eu tinha que esperar um pouco. E aí foi quando eu esperei. É desse jeito. Isso é a triagem, certo? Isso não acontece nesse hospital, não. Por exemplo, como eu disse, aconteceu um acidente, uma Topic virou, capotou. Tinha 10 pacientes dentro, 10 pessoas dentro. Então é 10 vítimas. Mesmo aquele que levou só um arranhão, ou aquele que só tá alquejando, são tudo vítimas. Quando a gente chega numa cena de um acidente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa triagem. Para saber quem tá mais grave, quem não tá. E aí a gente atender os casos graves primeiro. É do mesmo jeito no hospital. Só que no hospital você tem uma ficha, entendeu? Para depois passar pro caminhamento. Professor, e aí como é que é feito? Na verdade, é padronizado mundialmente. Não é só no Brasil, é mundialmente. Esse protocolo de Manchester. Eu não sei nem se pronunciar assim. Porque eu só tenho medo de um dia ser obrigada a aprender inglês. Porque é a coisa mais chata que eu já vi no mundo. Então eu não sei falar uma palavra. Eu vou ler do jeito que está escrito.
Protocolo de Manchester. Esse protocolo é um protocolo baseado em cores. Por quê, gente? Porque a gente sabe quantas... Tem várias línguas em português, por exemplo. O vermelho em português é vermelho. Em espanhol é outro. Em inglês é outro. Em russo é outro nome. Então, não é o nome é a cor. Porque a cor vermelha vai ser vermelho em todo lugar do mundo. A azul é azul, entendeu? Então, é um protocolo utilizado cor. Então, existe a cor para o mais grave, para o menos grave, para o que não está grave. Cada cor e é padronizado. Então, esse protocolo, ele permite identificar e priorizar os quadros mais graves, atendendo os primeiros, né? Que são os mais graves. Vamos ver como é esse protocolo. É esse aqui, gente. É mundialmente preconizado as cores e o que significa cada cor. Quais são as cores? Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Certo? Inclusive, gente, quando a gente tem acidente com múltiplas vítimas, o resgate, eles levam lençóis dessas cores, lonas dessas cores, estendem no chão e as pessoas que foram classificadas como emergência fica deitada no vermelho. O que foi classificado como laranja, ou muito urgente, fica no laranja. E assim sucessivamente. Certo? Eles fazem isso, atendimento de resgate com múltiplas vítimas. Eu vi isso em São Paulo, uma vez que teve um acidente de um ônibus que caiu numa ribanceira. E eu vi no chão, quando a reportagem mostrava no chão, essas lonas coloridas. É justamente para fazer isso. Porque são tantas vítimas e às vezes o próprio profissional não sabe quem atender primeiro. Porque quem fez a avaliação foi outro, aí o outro não entendeu. Então, aquela pessoa que vai atender, se todas as pessoas que estão no tapete ou na lona vermelha, tem que ser atendido primeiro. Ah, não tem ninguém no vermelho, então vai pro laranja. Terminou do laranja, vai pro amarelo. Então, é assim. No hospital, pelo menos aqui no regional, e na verdade todos, cada instituição utiliza uma padronização. Aqui no regional é uma ficha. E aí eles pintam, eles têm um pincéis de cada cor, e aí eles passam um traço em cima. Ou seja, se tiver vermelho, um risco vermelho no teu prontuário, o teu atendimento é de emergência. E como a gente já aprendeu que o E, que vem antes do U, tem que ser o atendimento agora, porque tem um grande risco de morte. Então, é atendimento imediato. Já o laranja é o muito urgente. Lembra que eu disse, existe urgência e emergência, mas existe uma subclassificação da urgência. Porque a emergência sempre vai ser emergência, viu, gente? Sempre, não tenha dúvida. Agora, urgência pode ser muito urgente, urgente, pouco urgente ou não urgente. O muito urgente é laranja. Você pode esperar no máximo 10 minutos. Gente, não é eu ficar esperando. Ah, espera bem, eu esperar dar 10 minutos para começar a atender os muito urgentes. Não. Se não tiver nenhuma emergência para atender, eu já vou atendendo muito urgente. No máximo, pode esperar no máximo 10 minutos. Uma urgência, você pode esperar no máximo 1 hora. Algumas literaturas colocam 50 minutos, mas a grande maioria que eu já vi utiliza 1 hora. Mas se por acaso vocês ouvirem em algum outro lugar esse protocolo de Manchester utilizando 50 minutos, mas o correto, inclusive, o que o Ministério da Saúde aqui no Brasil utiliza é esse. É de até 1 hora, tá? Não 50 minutos. O pouco urgente é o verde. É quando você pode esperar estourando até 2 horas. Ah, professora, então eu vou esperar 2 horas para atender, eu vou tirar um cochilo primeiro. Não, meu filho, de jeito nenhum. Se você não tiver nenhuma emergência, nem muito urgente, nem urgente, eu vou atender. Eu tenho a obrigação de atender o pouco urgente. Não é para me esperar, aqui é o máximo. E o não urgente é até 4 horas. Ah, professora, então não tem ninguém lá no hospital. Eu chego lá com espirrando, que é um pouco urgente. Aliás, pouco não, desculpa, um não urgente. Espirrando e escorrendo o nariz. É não urgente. E aí, não vou atender não, vai ter que atender, porque não tem os outros. Agora, se tiver qualquer
vítima, qualquer paciente que se classifique em qualquer uma dessas outras cores vai ser atendido primeiro, certo? Então, aprendam vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Vermelho, emergência, laranja, muito urgente, amarelo, urgente, verde, pouco urgente, azul, não urgente. E os tempos, emergência, imediato, muito urgente, 10 minutos, urgente, 1 hora, pouco urgente, 2 horas e não urgente, 4 horas. Aqui é só explicando que cada cor representa qual é a gravidade por cor. O vermelho, que é o emergência, por que tem que ser atendida agora? Porque tem risco imediato de perder a vida. Tem um risco grandíssimo de morrer. Uma parada cardíaca em qualquer situação vai ser uma emergência. Vai ser classificado de acordo com o protocolo de Manchester como vermelho, certo? O laranja é o muito urgente. Ele tem risco de morte? Não. Mas ele tem risco de perda de função ou de órgãos. Por exemplo, chega um paciente com uma perna amputada, praticamente. Você já conteve a hemorragia. Porque se você não tivesse contido a hemorragia, ele ia ser classificado como emergência. Certo? Porque a hemorragia grave também é classificada em qualquer situação como emergência. Mas vamos supor que essa pessoa já conteve a hemorragia, mas ele está com a perna amputada. É considerado muito urgente, por quê? Porque ele pode perder aquele membro. Então, quando você tem risco imediato de perda de função ou de órgão, é considerado muito urgente e no máximo 10 minutos para você atender. O laranja. O amarelo é urgente, condição que pode se agravar em atendimento. Chega uma pessoa com cólicas abdominais. Você está com cólicas abdominais, uma cólica lombar, que é nas costas, né? Nas costas. Com crise de rins, né? Caiu uma pedra no canal e você está morrendo de cólica renal, né? É uma condição urgente porque naquele momento você não morre. Você não está com risco de morrer, certo? Não tem risco de você ter perda de alguma função. Só que, se você não for atendido rápido, uma pessoa que está com cólica renal, com crise de rins, ela pode evoluir para o muito urgente, como ela pode evoluir para a emergência. Então, esse urgente pode esperar estourando 1 hora para ser atendido, que é no caso, por exemplo, de uma crise renal, certo? O verde é pouco urgente. Inclusive, gente, tanto o verde como o azul não precisa de atendimento hospitalar. O verde e o azul pode ser atendido no posto de saúde, certo? Inclusive, em muitas situações, se uma pessoa for classificada como pouco urgente ou não urgente e for para o regional, eles não encaminham para o médico, faz a triagem e manda a pessoa, não vai para o médico e manda a pessoa para o posto de saúde. Por quê? Se você atender toda pessoa que chega, por exemplo, no regional, e não precisa ser atendido lá, dá para ser atendido no posto de saúde, você está tomando uma vaga de uma pessoa que está realmente precisando. Então, eles fazem a triagem, se for classificado como pouco urgente ou não urgente, encaminham você para o posto de saúde. O pouco urgente é quando você tem baixo risco de agravo imediato à saúde. Por exemplo, eu estou menstruada, estou com muita dor cólica. Gente, isso não vai se agravar. Por mais que a dor seja muito forte, uma dor cólica de menstruação é algo fisiológico, né, que muitas mulheres têm no período menstrual. Então, você tem como ir para o posto de saúde, ser medicada lá e ir para casa, entendeu? O não urgente é sem risco imediato de agravo à saúde. Por exemplo, é uma pessoa que vai escorrendo o nariz, está com gripe. Está escorrendo o nariz e espirrando. Só isso. Mas não tem febre, não tem tosse, não tem nada, só isso. Aí vai pro hospital. Faz o quê? Tomar a vaga de outro. É encaminhado ao posto de saúde, porque pode ser atendido lá. Então, essas são as explicações de cada cor em relação à gravidade das cores utilizadas pelo protocolo de Manchester.
Aqui tem outra, essas imagens é muito boas. Hoje, ultimamente, gente, a gente encontra tantas informações boas em páginas do Instagram, vídeos no YouTube em relação a conteúdos de saúde. Então, cada imagem que eu vejo, eu fico mais encabulada. Aí eu quero botar tudo, né? Mas aqui só está dando alguns exemplos do que é uma emergência, quando tem risco de vida, como parada cardíaca, situações de choque. Nós vamos entender que choque é esse, professor. Não é choque elétrico, não. É outro tipo de choque. Vamos ter aula sobre isso. Não está respirando direito. E perfurações e hemorragias graves. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, é Oi. por conta que o professor, ele colocou a aula no mesmo tempo da senhora. E aí tem 2 alunos assistindo a aula dele. Porém, eu queria sair da aula agora para mim perguntar a ele, só por conta que ele não deu a aula no horário certo. E é isso. Não, mas eu já vou encerrar, viu? É rapidinho isso aqui, eu vou encerrar. Só é esse. É rápido, não vai 2 minutos não, tá? Então aqui tá só os exemplos do que é emergência. O que é urgente, muito urgente, desculpa. É quando você não consegue falar frases completas. Taquicardia, que é o coração acelerado. Alteração do estado de consciência, por exemplo, você não tá falando coisa com coisa. Dor precordial cardíaca, dor no peito. Um atendimento urgente, crise asmática, dor de cabeça intensa, dor abdominal com náuseas e vômitos, ferimentos menores que a hemorragia não é tão grande, estado de pânico. O pouco urgente, como eu já disse, que ele pode, tanto pouco urgente como não urgente, pode ser atendido no posto de saúde. São pequenas lesões e fraturas fechadas, dor abdominal sem alterações de sinais vitais, vômitos e diarreia sem desidratação, e atendimento de idosos, gestantes, deficientes físicos. Tudo isso aqui dá para você fazer no posto de saúde. E o não urgente, esse aqui realmente é encaminhado para o posto de saúde. Dor leve, escoriações, né, que é raladura, nós vamos ter aula sobre isso. Contusões, distensões, né? Contusão é quando você leva uma pancada e fica roxo, isso é uma contusão. Distensão é a mesma coisa de entorse, que é quando você torce o pé e há uma leve... quando você puxa de o tendão, aí fica dolorido. Nós vamos ter aula sobre isso, viu? Procedimentos simples, como curativo, retirada de pontos, consultas. Então, esse aqui é só alguns exemplos em relação ao protocolo de Manchester e suas cores utilizadas, certo? Então, gente, só um minuto.